Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Satisfação mais uma vez tê-los conosco neste dia 3 de março de 26, perdão. 23 já foi há muito tempo. Quero desejar de imediato aqui uma boa noite a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, YouTube, Instagram, também pela rádio FMZ. Também desejar uma boa noite a toda a equipe técnica da Casa de Leis e também a meus colegas vereadores. Uma boa noite especial a todos vocês. Hoje a sessão, a leitura que está um pouco mais extensa, as tramitações estão tranquilas, então tendência hoje a gente ter uma sessão tranquila e não muito duradoura. Iniciamos neste momento então a nossa sexta sessão desta Casa de Leis e convido o meu primeiro secretário para fazer a chamada dos vereadores. Vereador Carlim Minetti está presente. Vereador Wallace Rodrigues Lacraia está presente. Vereador Alex Naz está presente. Vereador Yuri Uliana está presente. Vereador Valdir Dias está presente. Vereador Fernando Altué está presente. Vereador Sargento Assis está presente. Vereador Alexandre Filete está presente. Vereador Dixon Freitas está presente. Havendo o número legal, declaro aberta a sexta sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 10ª legislatura da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, do dia 3 de março de 2026, e sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Agora nós teremos dentro do expediente do dia, convido o vereador Dixon para proceder à leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 1 a 12, da Bíblia Sagrada. Convido a todos para ficarmos de pé, por gentileza. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e o fariseu têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer observar tudo que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura, na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chamei a ninguém de pai, pois é só um vosso pai, aquele que estás nos céus. Não deixeis que vos chames de guias, pois é só um vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Em discussão, ata da sessão ordinária do dia 24 de fevereiro de 2026, ata em discussão. Se houver algum questionamento a respeito, se manifeste, por favor. Ata em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Ata aprovada por unanimidade. Convoco o servidor Alex para fazer a leitura do expediente do dia. Ofício do Gabinete da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante, número 79/2026. É o excelentíssimo senhor Alexandre Filete, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, encaminha em anexo a Vossa Excelência o projeto de lei que dispõe sobre a estruturação de medidas de incentivo e apoio à inovação e tecnologia no município de Venda Nova do Imigrante. Na oportunidade, renovo os votos de elevada estima e distinta consideração. Dalton Perim, prefeito municipal. Projeto de lei número 20/2026, que dispõe sobre a estruturação de medidas de incentivo e apoio à inovação e tecnologia do município de Venda Nova do Imigrante. O prefeito municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, faz saber, no uso de suas atribuições legais, que a Câmara Municipal aprovou e ou sanciona a seguinte lei. Justificativo do projeto de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos a apreciação dessa casa o projeto de lei que dispõe sobre a estruturação de medidas de incentivo e apoio à inovação de tecnologia no município de Venda Nova do Imigrante. A presente proposta visa modernizar a legislação local, criando um ambiente jurídico seguro e atrativo para o desenvolvimento econômico e social baseado no conhecimento. A relevância dessa medida fundamenta-se nos seguintes pontos:
desenvolvimento econômico sustentável, modernização da gestão pública, fortalecimento do ecossistema local, integração entre academia e mercado e Fundo Municipal de Inovação. Portanto, este projeto foca estritamente no cumprimento da função constitucional de incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico. Diante do impacto positivo esperado na qualidade de vida da população e na competitividade de nossa economia, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação dessa matéria. Venda Nova do Imigrante, 27 de fevereiro de 2026, Dalton Perim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 19/2026 institui o programa Lixeira Solidária no município de Venda Nova do Imigrante, autoriza a instalação de lixeiras por particulares com direito à publicidade e da outras providências. A Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições constitucionais, faz saber que o plenário aprovou, excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, sanciona a seguinte lei. Justificativa do projeto de lei. Senhores vereadores, o presente projeto de lei visa instituir o programa Lixeira Solidária em Venda Nova do Imigrante, criando um mecanismo de cooperação entre o poder público e o setor privado para a melhoria da limpeza urbana e da estética de nossa cidade. A proposta encontra amparo na Lei Orgânica Municipal, que estabelece como competência do município prover sobre a limpeza das ruas e logradouros públicos. O projeto delega ao Poder Executivo a regulamentação dos aspectos técnicos, tamanho, modelo e área de publicidade, garantindo que a Prefeitura mantenha o controle sobre o padrão urbanístico da cidade. Os benefícios dessa iniciativa são claros: economia, o município reduz custo com aquisição de equipamento urbano; limpeza, facilita o descarte correto de pequenos resíduos por pedestre. Trata-se de uma medida que moderniza a gestão dos resíduos sólidos em vias públicas, respeitando a acessibilidade e fomentando a responsabilidade socioambiental do comércio local. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação dessa propositura. Sala das Sessões, Câmara Municipal, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026, João Batista de Assis é o vereador que assina. Requerimento número 9, Valdir Dias é o vereador que assina. Indicação número 11/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. Vereador baixo signatário, consente nessa colenda de leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a inclusão da localidade de Alto Tapera na programação regular de coleta de resíduos sólidos do município. Justificativa: a presente proposição visa garantir o acesso a um serviço essencial de saneamento básico para a comunidade do Alto Tapera, que conta atualmente com aproximadamente 60 famílias. Atualmente, essa localidade não está sendo atendida pelo programa regular de coleta de lixo, situação que parece ter ocorrido de forma acidental ao ser omitida da relação de áreas contempladas pela municipalidade. A ausência desse serviço gera sérios transtornos e dilemas sanitários aos moradores que se veem sem alternativa adequada para o descarte de seus resíduos sólidos. Ressalta-se que o acúmulo de lixo à beira das estradas ou a queima de resíduos são práticas que geram risco ambiental grave, comprometem a saúde pública. Como contribuintes que cumprem regularmente suas obrigações, os cidadãos de Alto Tapera fazem jus a um tratamento igualitário e condizente com as demais regiões do município. Portanto, solicita-se ao Poder Executivo que, por meio da Secretaria competente, realize a imediata adequação do cronograma oficial de coleta para incluir essa localidade, assegurando dignidade e preservação ambiental para aquela comunidade. Câmara Municipal, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2026, João Batista de Assis é o vereador que assina. Indicação 12/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. O vereador abaixo signatário, concedendo nessa colenda de leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a realização urgente de obras de manutenção, patrulhamento, nivelamento e cascalhamento da rua projetada 01, localizada no bairro Vale Sossai. Justificativa: a presente proposição atende a uma reivindicação direta da comunidade local e visa garantir condições mínimas de trafegabilidade e segurança na rua projetada 01. Atualmente, a referida via encontra-se em estado precário.
apresentando inúmeros buracos e desníveis acentuados. Em período de chuva, a situação se agrava com o acúmulo de lama, tornando o trecho praticamente intransitável. Tal cenário prejudica severamente o direito de ir e vir dos moradores e compromete a prestação de serviços essenciais como o transporte escolar, coleta de lixo e o acesso de veículos de emergência. Diante da gravidade dos transtornos relatados, solicita-se que o Poder Executivo, por meio da Secretaria competente, execute as seguintes intervenções: patrelamento e nivelamento de toda a extensão da via, aplicação de cascalho ou ensaibramento para a estabilização do solo e melhorias no sistema de drenagem pluvial para prevenir novos danos à erosão. A manutenção adequada e fundamental para assegurar a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos cidadãos que se residem e transitam por aquela região. Câmara Municipal, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2026, João Batista de Assis é o vereador que assina. Indicação 13/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. O vereador abaixo signatário com assento nessa colenda de leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a necessidade de limpeza e desobstrução das margens do rio Viçosa, especificamente no trecho que compreende o bairro Bicuíba. A presente indicação atende a uma justa reivindicação dos moradores do bairro Bicuíba. O rio Viçosa, embora preserve sua qualidade hídrica, apresenta crescimento excessivo de mata e vegetação em suas margens. Tal situação favorece o surgimento de insetos e outros animais peçonhentos, colocando em risco a saúde dos moradores das proximidades. Considerando que nos encontramos em plena estação chuvosa, o excesso de vegetação provoca o estreitamento da calha do rio, dificultando o escoamento das águas e elevando consideravelmente o risco de transbordamento e inundação. Vale ressaltar que a limpeza preventiva é menos custosa aos cofres públicos do que a reparação de danos causados por eventuais enchentes. Diante do exposto e da urgência que o período meteorológico exige, conto com a sensibilidade de Vossa Excelência para o pronto atendimento dessa solicitação. Câmara Municipal, aos 23 dias do mês de fevereiro de 2026, Valdir Dias é o vereador que assina. Indicação número 14/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. O vereador abaixo signatário com assento nessa colenda de leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a necessidade de realização de manutenção em caráter paliativo na estrada que dá acesso à comunidade de Alto Bananeiras. Justificativa: a presente proposição visa garantir a trafegabilidade de uma das vias rurais mais estratégicas no nosso município, a comunidade de Alto Bananeiras. Destaca-se pelo intenso fluxo de veículos, sendo rota fundamental para o turismo e para o escoamento da produção agrícola e de rochas ornamentais. A referida estrada serve de acesso a empreendimentos de agroturismo e a beleza natural que atrai visitantes e fortalece a economia local. Além disso, é por ela que ocorre o transporte diário da produção diversificada das famílias agricultoras e o tráfego de veículos pesados para escoamento de rochas ornamentais. Atividade de grande relevância econômica para o Estado e para o município. Atualmente, o estado de conservação da via apresenta pontos críticos que dificultam a passagem de veículos, gerando prejuízos e riscos de acidentes. Enquanto não se viabiliza uma solução definitiva, faz-se necessária uma intervenção paliativa imediata com o uso de patrol e aplicação de material de revestimento primário para assegurar o direito de ir e vir e a continuidade das atividades econômicas locais. A Câmara Municipal, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2026, Alex Nasberud é o vereador que assina. Indicação número 15/2026, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. Vereador abaixo signatário com assento nessa colenda de leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a necessidade de realizar um levantamento técnico das vias públicas com dificuldade de circulação para o caminhão de coleta de resíduos sólidos, bem como a posterior implantação de sinalização de trânsito nos trechos críticos. Justificativa: a presente proposição visa solucionar um entrave recorrente que compromete a eficiência do serviço de limpeza pública em nosso município.
Identificou-se que em diversas ruas estreitas, especialmente naquelas onde há estacionamentos permitidos em ambos os lados, o caminhão coletor de lixo enfrenta sérias dificuldades de manobra e circulação, colocando em risco a segurança da equipe, dos veículos estacionados e dos pedestres. Propõe-se que a Secretaria de Meio Ambiente, em conjunto com as pastas competentes, realize um mapeamento das vias que apresentam esse cenário. Após o diagnóstico, as informações deverão ser encaminhadas à Secretaria Municipal de Obras para que avalie e viabilize a implantação de sinalização vertical e horizontal, contemplando medidas como proibição de estacionamento em um dos lados da via onde o espaço for insuficiente, delimitação precisa de vagas de estacionamento e pintura de meio-fio e instalação de placas indicativas de sinalização. Tais medidas são essenciais para organizar o tráfego, otimizar a coleta de resíduos e garantir que o serviço público chegue a todas as áreas com agilidade e segurança, prevenindo acidentes e danos ao patrimônio público e privado. Câmara Municipal, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2026, Carlos Alberto Minetti é o vereador que assina. Indicação número 16/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. Vereador abaixo signatário com assento na Escola da Casa de Leis, usando suas atribuições regimentais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Dalton Perim, a necessidade de construção de uma ponte de concreto ou estrutura mista adequada para o tráfego de pedestres e veículos ligando a Rua dos Integralistas, no bairro Providência, à Rua dos Jacarandás, no bairro Olímpio Perim. Justificativa: a presente proposição visa solucionar um entrave de mobilidade urbana entre os bairros Providência e Olímpio Perim. Atualmente, a ligação entre as referidas vias é feita apenas por uma ponte de madeira em precário estado de conservação que oferece risco constante aos usuários e atende exclusivamente a pedestres, restringindo o acesso de veículos e prejudicando a circulação dos moradores. A substituição dessa estrutura por uma ponte robusta capaz de suportar o tráfego veicular trará benefícios imediatos como a eliminação de risco de acidentes causados pela degradação da estrutura de madeira, a criação de uma via alternativa de circulação que permitirá desafogar o tráfego em outras ruas principais e a maior integração entre os dois bairros. Além disso, a melhoria da infraestrutura urbana valoriza as áreas adjacentes e garante condições dignas de acessibilidade e segurança para todos. Considerando que a atual estrutura já não atende às necessidades básicas de segurança e que o fluxo de pessoas na região é crescente, a construção desta ponte é medida de urgência e essencial para o devido ordenamento urbano e o bem-estar dos munícipes. Câmara Municipal, aos 27 dias do mês de fevereiro de 2026, Antônio Fernando Altué é o vereador que assina. É só isso, senhor presidente. Obrigado, Alex. Dentro do expediente do dia, das leituras que foram apresentadas, se houver algum questionamento, algum debate a respeito, se manifeste, por favor. Não havendo nenhum questionamento, nós vamos passar agora para a ordem do dia, observando a presença de todos os vereadores no plenário. Em número legal, convoco novamente o servidor Alex para proceder à leitura das matérias para discussão e votação nesta ordem do dia. Dessa forma, convido o servidor para fazer a leitura do parecer da emenda da proposta de emenda à Lei Orgânica 002/2025. Parecer do relator, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, processo 1246, proposta de emenda à Lei Orgânica 2/2025. Submete-se à apreciação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final a proposta de emenda à Lei Orgânica número 2/2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que objetiva alterar o inciso 7º, o artigo 59, parágrafo 6º do artigo 62 da Lei Orgânica do Município de Venda Nova do Imigrante. A proposição tem por finalidade suprimir o texto orgânico municipal a exigências de observância do princípio da anterioridade da legislatura para a fixação dos subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, promovendo a adequação normativa à sistemática constitucional vigente. Consta-se dos autos que a matéria foi regularmente protocolada, observando as formalidades regimentais pertinentes, tendo sido realizada sua leitura em plenário e posterior encaminhado a essa comissão nos termos do regimento interno para análise quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, compatibilidade com a hierarquia normativa e técnica legislativa. É o relatório.
Análise jurídica. A análise da presente proposta de emenda à lei orgânica deve ser realizada sob o prisma da hierarquia normativa, tornando-se por parâmetro a Constituição da República, a Constituição do Estado do Espírito Santo e o próprio Sistema Orgânico Municipal. A Constituição Federal, ao tratar de remuneração dos agentes políticos municipais, estabelece no artigo 29, inciso 6º, exigências de fixação do subsídio dos vereadores em cada legislatura para a subsequente, consagrando, portanto, o princípio da anterioridade legislativa exclusivamente em relação ao Poder Legislativo Municipal. Todavia, não há um texto constitucional qualquer imposição semelhante no que concerne aos subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários. O artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal determina que tais agentes sejam remunerados sob subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, adicionais ou vantagens de qualquer natureza, mas não condiciona a fixação desses subsídios à legislatura subsequente, tampouco impõe o princípio da anterioridade como requisito de validade. A ausência dessas exigências na Constituição da República revela a opção deliberada do Constituinte, não cabendo ao legislador municipal impor restrição não prevista na ordem constitucional superior, sob pena de criar condicionante indevida e extrapolar os limites de autonomia normativa. No âmbito estadual, a Constituição do Estado do Espírito Santo igualmente não estabelece exigência de anterioridade legislativa para a fixação dos subsídios dos agentes do Poder Executivo Municipal, limitando-se a reproduzir as balizas constitucionais federais relativas ao regime de subsídio e à observância dos princípios da moralidade, publicidade e responsabilidade fiscal. Assim, a proposta, ora examinada, não afronta a Constituição Federal nem a Constituição Estadual, mas, ao contrário, promove a adequação do texto da Lei Orgânica Municipal e disciplina constitucional vigente, eliminando exigências que não encontram respaldo na ordem superior. Sob o aspecto material, a alteração não viola princípios estruturantes da administração pública, devendo, contudo, permanecer condicionada à observância dos limites remuneratórios constitucionais do teto previsto no artigo 37 da Constituição Federal e das regras de responsabilidade fiscal estabelecidas na Lei Complementar 101 de 2000. À luz da hierarquia normativa e do controle da constitucionalidade material, conclui-se que a proposta de emenda revela-se juridicamente compatível com a ordem constitucional e com o sistema federativo, não se identificando vício de inconstitucionalidade formal ou material. Voto do relator. Ante todo o exposto, após análise sob o crivo da hierarquia normativa e da compatibilidade com a Constituição da República, com a Constituição do Estado do Espírito Santo e com a Lei Orgânica Municipal e com o regimento interno dessa Casa, não se vislumbrando vício de iniciativa, de competência, de forma ou de conteúdo material, concluo que a proposta de emenda à Lei Orgânica número 2/2025 revela-se juridicamente rígida. A alteração pretendida harmoniza o texto orgânico municipal com a disciplina constitucional vigente, afastando-se exigências não impostas pela ordem superior e preservando a observância dos princípios da legalidade, moralidade, responsabilidade fiscal e simetria constitucional. Dessa forma, o voto pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da proposta de emenda à Lei Orgânica número 2/2025, opinando por sua aprovação nos termos em que se apresenta. Emenda nova do imigrante, Carlos Alberto Minetti é o relator. Manifestação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunida regularmente de forma regimental após detida a análise da matéria e do voto apresentado pelo relator, delibera acompanhar integralmente o parecer, adotando-se-o como razão de decidir. Reconhece essa comissão que a proposta de emenda à Lei Orgânica número 2 atende os requisitos de constitucionalidade formal e material, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, não se verificando afronta à Constituição Federal, à Constituição do Estado do Espírito Santo, à Lei Orgânica Municipal e ao regimento interno dessa Casa. Assim, manifesta-se essa comissão de forma unânime pela aprovação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 2/2025, nos termos em que se apresenta. Venda nova do imigrante, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti é o relator e João Batista de Assis é o
vereador membro. Em discussão, segundo turno da proposta de emenda à Lei Orgânica 002/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera o inciso 7º do artigo 59 e o parágrafo 6º do artigo 62 da Lei Orgânica Municipal, para suprimir a obrigatoriedade de observância do princípio da anterioridade da legislação, fixação de subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Proposta de emenda à Lei Orgânica em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Proposta de emenda à Lei Orgânica 002/2025 em votação no segundo turno. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Proposta de emenda à Lei Orgânica 002/2025 em votação no segundo turno, aprovada por unanimidade. Convido novamente o servidor para que possa proceder à leitura da emenda e do projeto, do parecer da emenda e do projeto 066/2025. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 66/2025, autor, chefe do Poder Executivo, assunto, institui a Lei Geral Municipal de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual. Relatório, submete-se à apreciação dessa Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 66/2025, de iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal, que institui no âmbito do município de Venda Nova do Imigrante a Lei Geral Municipal de Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte, de Microempreendedor Individual, com fundamento nos artigos 146, 170 e 179 da Constituição da República, bem como a Lei Complementar Federal 123 de 2006 e suas alterações posterior. A proposição objetiva estabelecer diretrizes e instrumentos normativos destinados à implementação de tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecendo as microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, contemplando aspectos tributários, administrativos e de fomento ao desenvolvimento econômico. Encaminhada essa comissão, cumpre-se proceder ao exame da constitucionalidade formal da matéria, da legalidade, da juridicidade e da técnica legislativa da matéria nos termos do regimento interno dessa Casa, verificando sua compatibilidade com a Constituição Federal, com a Constituição do Estado do Espírito Santo, com a Lei Orgânica Municipal e com o sistema normativo vigente. É o relatório. Fundamentação da constitucionalidade. A matéria encontra-se do aspecto do direito nos artigos 146, 170 e 179 da Constituição Federal, que determina aos entes federativos a adoção de tratamento jurídico diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte. O município possui competência para legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal nos termos do artigo 30 da Constituição Federal. Não se verifica vício de iniciativa por se tratar de projeto encaminhado pelo chefe do Poder Executivo e que envolve políticas públicas administrativas e matéria tributária municipal. Da necessidade de ajuste, o texto original prevê incentivos fiscais, enquadramento e tratamento tributário. Tal redação, na forma genérica apresentada, pode ensejar interpretação de concessão automática do benefício fiscal, o que afronta o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o artigo 113 do ADCT e o princípio do equilíbrio orçamentário. Benefício fiscal exige lei específica, precedida de estimativa de impacto orçamentário financeiro. Assim, impõe-se adequação redacional para explicitar que eventuais incentivos fiscais dependerão de legislação futura própria. Da necessidade de delimitação do associativismo, inciso 3º. O inciso 3º menciona associativismo e regras de inclusão, sem delimitar seu alcance. Norma excessivamente aberta que compromete a segurança jurídica e dificulta sua aplicabilidade. É necessário delimitar o associativismo como política de estímulo à formação de cooperativas, consórcios empresariais, redes de cooperação produtiva e arranjos produtivos locais. A ausência de delimitação pode gerar interpretação extensiva, indevida ou criação implícita de obrigações administrativas não previstas. Da modalidade de emenda e da redação final propostas para o artigo 2º. Nos termos do artigo 75 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, compete a essa comissão pronunciar-se sobre a constitucionalidade e a legalidade da proposição, bem como promover os ajustes necessários à sua adequação. O artigo 69, parágrafo 4º do mesmo diploma regimental autoriza expressamente que o parecer da comissão ofereça substitutivo ou emendas quanto necessário ao aprimoramento do texto. No caso em exame, as alterações propostas no artigo 2º não implicam
substituição integral da matéria, nem alteração estrutural do projeto. Trata-se de ajuste pontual, destinado a explicitar que incentivos fiscais dependerão de legislação específica futura, em observância ao artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conferir delimitação normativa ao conceito de associativismo empresarial, evitando generalidade excessiva e indeterminação interpretativa. A mobilidade adequada, portanto, é a emenda modificativa, porquanto altera a redação de dispositivos específicos, sem desnatura a iniciativa do Poder Executivo, nem ampliar seu conteúdo material. Assim, propõe-se as seguintes redações modificativas ao artigo 2º, inciso 1 e 3. Artigo 2º, essa lei estabelece normas relativas a diretrizes para tratamento tributário diferenciado no âmbito dos tributos de competência municipal, ficando eventuais incentivos fiscais condicionados à edição de lei específica, precedida de estimativa de impacto orçamentário e financeiro nos termos da legislação vigente. Estímulo ao associativismo empresarial, mediante apoio à formação de cooperativas, consórcios, redes de cooperação, arranjos produtivos locais e demais formas de organização coletiva voltadas ao fortalecimento das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais. As alterações propostas encontram amparo regimental e reforçam a segurança jurídica do diploma, prevenindo vício futuro de constitucionalidade e assegurando densidade normativa ao texto legislativo. Conclusão do relator. Ante ao exposto, após a análise da constitucionalidade formal da matéria, da juridicidade da técnica legislativa do projeto de lei 66, entendendo que a proposição encontra respaldo nos artigos 146, 170 e 179 da Constituição Federal, bem como da Lei Complementar 123, inserindo-se na competência legislativa municipal previsto no artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição da República, não se identifica vício de iniciativa ou tampouco incompatibilidade com a Constituição Estadual e com a Lei Orgânica Municipal. Entretanto, reputo necessária a apresentação de emenda modificativa ao artigo 2, inciso 1 e 3, nos termos do artigo 69, parágrafo 4º, com acordo do artigo 75 do Regimento Interno, a fim de condicionar eventual concessão de incentivo fiscal à edição da lei específica futura, precedida de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, conferir delimitação normativa adequada ao conceito de associativismo empresarial. Com tais ajustes, o projeto revela-se constitucional, legal e juridicamente adequado. Assim, opino pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 66/2026, com a aprovação da emenda modificativa proposta. É como voto. Venda Nova do Imigrante, Carlos Alberto Minetti é o relator. Manifestação da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, em reunião regularmente realizada, acompanhando o voto do relator, manifesta pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 66/2026, com a aprovação de emenda modificativa apresentada e, por consequência, nos demais termos do projeto em textilha. Dixon Freitas dos Santos, presidente. Carlos Alberto Minetti é o relator. João Batista de Assis é o secretário. A Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme emendado. É só isso, senhor presidente. Em única discussão, emenda modificativa constante do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que modifica os incisos 1 e 3 do artigo 2º do projeto de lei número 066/2025. Emenda em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Emenda modificativa em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Emenda modificativa em única votação, aprovada por unanimidade. Em primeira discussão, conforme emendado, projeto de lei 066/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui a Lei Geral Municipal da microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual e dá outras providências. Projeto em discussão. Havendo questionamento, por favor, se manifestem. Projeto de lei 066/2025, conforme emendado em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor.
projeto de lei 066/2025, forma emendada, primeira votação, aprovado por unanimidade. Convido novamente o servidor para a leitura do parecer do projeto 070/2025. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para parecer do projeto de lei 70/2025. Relator, vereador Carlos Alberto Minetti. Relatório vem a elevada apreciação dessa Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o projeto de lei 70/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, por meio do qual se autoriza o município de Venda Nova do Imigrante a celebrar contrato de cessão gratuita de uso de bem imóvel público com o Estado do Espírito Santo por intermédio da Polícia Militar, com a finalidade específica e exclusiva de abrigar e assegurar o regular funcionamento do destacamento da Polícia Militar no Distrito do Alto Caxixe. A proposição normativa cuida ainda de identificar com precisão o imóvel objeto de cessão, delimitar sua destinação pública, estabelece o caráter gratuito de avença, fixar as responsabilidades atribuídas e cessionárias, definir o prazo de vigência e as hipóteses de rescisão, bem como disciplinar a formalização contratual, culminando com as cláusulas de vigência e da revogação em observância técnica legislativa. O exame levado a efeito por essa comissão circunscreve-se por imposição regimental e em reverência ao princípio da separação das funções estatais, análise da constitucionalidade, da legalidade, da juridicidade, da correção técnico-legislativa e da compatibilidade formal da proposição com o ordenamento jurídico vigente, afastando-se de modo consciente e deliberado qualquer incursão no campo do mérito administrativo, da conveniência política ou da oportunidade da medida. Da competência legislativa e de iniciativa, a matéria em exame insere-se como um rigor técnico e absoluta correção no âmbito da competência legislativa municipal, nos termos do artigo 30, inciso 1º e 2º da Constituição da República, porquanto versa sobre a administração, a disposição e a utilização de bem imóvel integrante do patrimônio público municipal, bem como sobre a formalização de instrumento de cooperação institucional voltado ao atendimento de interesse local e qualificado de inequívoca relevância social. No que concerne à iniciativa, essa se revela formalmente irrepreensível, uma vez que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo nas matérias que envolvem a gestão patrimonial, administrativa e contratual do município, em estrita consonância com a Constituição Federal, Constituição do Estado do Espírito Santo e com a Lei Orgânica do município de Venda Nova do Imigrante. Não se identifica, pois, qualquer vício de iniciativa ou usurpação de competência reservada ao outro poder, encontrando-se o projeto de lei plenamente ajustado às balizas constitucionais e legais que regem o processo legislativo. Da compatibilidade com a Constituição Federal. À luz da Constituição da República, o projeto de lei em exame não apenas se revela plenamente compatível com a matéria em sua essência, princípios constitucionais de envergadura, entre os quais evoluam da legalidade, da eficiência administrativa, da supremacia de interesse público e da cooperação federativa que informam e orientam toda a atuação estatual. A concessão gratuita de uso de bem público municipal em favor do Estado do Espírito Santo para fins de instalação e manutenção da unidade da Polícia Militar não vulnera qualquer comando constitucional. Ao revés, harmoniza-se com o dever comum imposto aos entes federais de promover a segurança pública, serviço essencial e preservação da ordem, da incolumidade das pessoas e da tutela do patrimônio, conforme expressamente delineado no artigo 144. Não se vislumbra, portanto, qualquer afronta a cláusulas pétreas ao Pacto Federativo ou à repartição constitucional de competência, tratando-se de ato legislativo que robustece e não enfraquece a logística cooperativa que sustenta a arquitetura do Estado brasileiro. Da Constituição do Estado do Espírito Santo. No âmbito da Constituição do Estado do Espírito Santo, igualmente, não se identifica qualquer dissonância normativa capaz de macular a proposição. A Carta Estadual, ao relatar os fundamentos do federalismo cooperativo e da autonomia municipal, não erige obstáculos à celebração de instrumentos de cooperação patrimonial entre município e Estado, desde que a oriente, como o caso vertente,
pela realização do interesse público. O projeto de lei, ora examinado, preserva-se incolumbre de autonomia do município, assegura-se a correta delimitada destinação do bem público e contribui para o fortalecimento de política pública essencial à coletividade, qual seja a segurança pública, mantendo-se em plena harmonia com os princípios constitucionais estaduais de legalidade, de eficiência administrativa e da supremacia do interesse público. Não há, pois, à luz da Constituição Estadual, qualquer óbice jurídico que regulamenta a tramitação e aprovação da proposição. Da conformidade com a Lei Orgânica do Município. À luz da Lei Orgânica do Município, a proposição sob exame revela-se formal e materialmente rígida, enquanto se conforme com o rigor técnico às normas que regem a autonomia político-administrativa. Com efeito, o projeto de lei respeita a competência do município para administrar, gerir e dispor os seus bens patrimoniais, observa-se iniciativa privativa do prefeito municipal das matérias de natureza administrativa e patrimonial e define de modo claro e preciso a finalidade pública específica delimitada da cessão do bem, afastando qualquer risco de desvio de destinação. Além disso, a proposição estabelece prazo certo de vigência, condições objetivas de responsabilidade atribuída à cessionária e hipóteses expressas de rescisão, bem como observa fielmente o procedimento legislativo previsto no ordenamento orgânico municipal, não se afastando em nenhum ponto das balizas formais ali instituídas. Não se vislumbra, portanto, qualquer violação da Lei Orgânica Municipal ao devido processo legislativo, mantendo-se o projeto em plena consonância com o arcabouço normativo que rege a atividade legislativa local. Da legalidade da técnica legislativa. Sob o prisma da legalidade inconstitucional, o projeto de lei revela-se em perfeita harmonia com o regime jurídico dos bens públicos e com a legislação que disciplina o instrumento de cessão de uso, uma vez que estabelece destinação pública específica e claramente delimitada, confere avença caráter gratuito, devidamente justificado pelo interesse coletivo e institui salvaguardas adequadas à preservação, conservação e integridade do patrimônio municipal. No que tange à técnica legislativa, a proposição ostenta a redação lógica e coerente, observando os cânones da boa elaboração normativa. Apresenta estrutura ordenada, correta, identificação do bem objeto, da concessão, delimitação precisa de finalidade pública, estipulação clara do prazo de vigência, definição equilibrada das obrigações das partes das cláusulas finais, compatíveis com o praxe legislativo. Não se identificam destarte, impropriedade radicional, ambiguidades normativas ou vícios formais aptos a comprometer a validade, eficiência ou a correta aplicação do diploma. Do regimento interno da Câmara Municipal. No que concerne o regimento interno da Câmara Municipal, verifique-se que o projeto de lei tramitou com estrita observância às normas regimentais, tendo sido regularmente distribuído às comissões competentes e submetido ao exame dessa Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, nos limites de sua atribuição para a apreciação da juridicidade, da constitucionalidade e da correção formal. O procedimento legislativo adotado revela-se regular, ordenado, compatível com o rito previsto no regimento interno, não se identificando qualquer vício procedimental, regularidade formal ou afronta às normas regimentais capaz de macular o processamento de proposição ou compromete a rigidez do ato legislativo. Conclusão. À vista de todo o exposto, no estrito e rigoroso âmbito da análise técnica, jurídica e formal, conclui-se este relator que o projeto de lei 70 reveste-se de plena constitucionalidade, legalidade, juridicidade, correção redacional, mostrando-se integralmente compatível com o sistema normativo, em especial com a Constituição da República Federativa do Brasil, com a Constituição do Estado do Espírito Santo, a legislação federal aplicável, a Lei Orgânica do Município de Venda Nova do Imigrante e o regimento interno da Câmara Municipal. Por tais fundamentos e em fiel observância às atribuições dessa Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, opino com serenidade e convicção e respaldo na ordem jurídica, favoravelmente à aprovação do projeto de lei 70/2025. É o parecer. Venda Nova do Imigrante, 4 de fevereiro de 2026, Carlos Alberto Minetti é o relator. Manifestação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final
da Câmara Municipal, no exercício de suas atribuições regimentais, procedendo ao exame do projeto de lei 70, bem como parecer técnico, jurídico, lavrado pelo eminente relator vereador Carlos Alberto Minetti, dele tornou conhecimento integral e atento. Reconhece essa comissão que o parecer apresentado se encontra alicerçado em critérios e escorreita análise da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, revelando-se plenamente harmônico com a Constituição da República, a Constituição do Estado do Espírito Santo, a legislação federal aplicável à Lei Orgânica do Espírito Santo, a Lei Orgânica do Município de Venda Nova do Imigrante, e o regimento interno dessa Casa Legislativa. Não havendo reparos, ressalvas ou divergências a apor as conclusões do relator, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, por unanimidade de seus membros, acompanha o parecer e manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei 70/2025 no âmbito de sua competência. É a manifestação, Venda Nova do Imigrante, 4 de fevereiro de 2026, Dixon Freitas dos Santos, o presidente, Carlos Alberto Minetti, o relator, João Batista de Assis, é o membro. A Comissão Cesar Matas, a Comissão de Obras e Serviços Públicos e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável à matéria conforme apresentado. É só simplificar isso, Alex, senão vamos ficar... Em primeira discussão, projeto de lei 070/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de cessão gratuita de uso de bem imóvel público com o Estado do Espírito Santo, por intermédio da Polícia Militar e da outras providências. Projeto em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei 070/2025, em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 070/2025, primeira votação, aprovado por unanimidade. Novamente, convido o servidor para que possa proceder à leitura do parecer de emenda e do projeto 076/2025. Espero que seja mais curto esse. Parecer, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, processo 1265, projeto de lei 76, autoria, vereador João Batista de Assis. Relatório, submete-se à apreciação dessa Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei 76/2025, de autoria do vereador João Batista de Assis, que dispõe sobre isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos e processos seletivos promovidos pela Administração Pública Municipal para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Federal 11.304/2006, Lei Maria da Penha. A proposição estabelece critérios para a concessão do benefício, disciplina a forma de comprovação da condição de vítima e determina a obrigatoriedade de previsão de isenção nos editais de concurso públicos municipais. Encaminhada essa comissão para o exame quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, técnica legislativa, passa-se a análise ao relatório, análise jurídica. Nos termos do artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, compete ao município legislar sobre ações de interesse local e suplementar a legislação federal que couber. A disciplina das condições de inscrição em concurso público municipal insere-se na organização administrativa local, estando dentro da esfera de competência municipal. A matéria guarda pertinência com a proteção da mulher vítima de violência doméstica, concretizando valores constitucionais como dignidade da pessoa humana, igualdade material e proteção familiar. Sob o aspecto material, a proposição revela-se compatível com a Constituição Federal. Da iniciativa parlamentar, a proposta impõe obrigação à administração pública municipal ao determinar a concessão de inserção de taxa de inscrição à sua previsão obrigatória nos editais. Embora não crie cargos, não altera a estrutura administrativa e não gere despesas obrigatórias, há potencial interferência na gestão administrativa do Executivo. Todavia, considerando que a taxa de inscrição não se trata de tributo típico permanente, mas de valor administrativo vinculado ao custo do certame e que a medida possui finalidade social específica e delimitada, entende-se este relator que não há vício insanável de iniciativa, sobretudo diante da natureza protetiva da norma. Da necessidade de ajuste do artigo 2º, segurança jurídica, a redação original do artigo 2º prevê formas amplas de comprovação da condição de mulher vítima de violência doméstica. Entretanto, a amplitude probatória pode gerar insegurança administrativa, permitindo critérios subjetivos e dificultando a fiscalização do benefício. A concessão de inserção exige critérios objetivos e verificáveis, assim para
conferir maior segurança jurídica, padronizade administrativa, objetividade probatória e prevenção de fraudes. Entende-se este relator ser juridicamente adequado exigir documento oficial que comprove a instauração de inquérito policial. Tal exigência não restringe o direito material, mas define meio formal idôneo de comprovação. Da emenda do relator. Com fundamento na competência regimental dessa comissão, apresenta-se a seguinte emenda modificativa. Artigo 2º do projeto de lei 76/2025 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, a condição de mulher vítima de violência doméstica e familiar será comprovada mediante a apresentação de documento oficial que ateste a instauração de inquérito policial para apuração de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei Federal 11.340 de 2006, revogam-se as disposições em contrário constante do texto original do referido artigo. Voto do relator. Ante o exposto, reconhece a relevância social da matéria, reconhece sua compatibilidade material com a Constituição Federal. Entendendo não haver vício formal insanável de iniciativa, apresenta emenda modificativa ao artigo 2º para conferir maior segurança jurídica e, assim, voto pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 76/2025, pela aprovação do projeto com a emenda modificativa apresentada. Emenda 9 do imigrante, Carlos Alberto Minetti é o relator. Manifestação da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final reunida regularmente de forma regimental após exame do projeto de lei 76/2025 do voto apresentado pelo relator, delibera acompanhar integralmente o parecer, adotando-o como razão de decidir. Reconhece essa comissão que a matéria atende aos requisitos constitucionais formal da matéria, legalidade, juridicidade, técnica legislativa, especialmente após a incorporação da emenda modificativa apresentada pelo relator. Assim, manifesta-se a comissão de forma unânime pela aprovação do projeto 76/2025 com a emenda modificativa. Emenda 9 do imigrante, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti, é o relator, João Batista de Assis é o membro. A Comissão César Matos e a Comissão de Finanças e Orçamento também acompanham a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e vota favorável ao parecer conforme emendado. Em única discussão, emenda modificativa constante do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que modifica o artigo 2º do projeto de lei 076/2025, emenda em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Emenda modificativa em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Emenda modificativa em única votação aprovada por unanimidade. Em primeira discussão, conforme emendado o projeto de lei 076/2025, de autoria do vereador João Batista de Assis, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos e processos seletivos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no âmbito do município de Venda Nova do Imigrante. Projeto em discussão. Se houver algum questionamento, manifeste, por favor. Projeto de lei 076/2025, conforme emendado em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 076/2025, conforme emendado em primeira votação, aprovado por unanimidade. Convido novamente o servidor Alex para proceder à leitura do parecer do projeto 015/2026. Perdão, Alex. Pediu a palavra? Pode seguir, Alex. Desculpa. A linha já foi tramitado lá. Mas está de boa, tranquilo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento. Processo 114 do projeto de lei 15/2026. Relatório, trata-se do projeto de lei 15/2026, de iniciativa da mesa diretora, que dispõe sobre reajuste de vencimento dos servidores públicos da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, fixando percentual de 2% com efeitos financeiros retroativos a 1 de janeiro de 2026. A proposição encontra-se regulamentada e instruída com estimativa de impacto orçamentário e financeiro, conformidade com o artigo 16 e 17 da Lei Complementar 101/2000, demonstrando compatibilidade com as peças orçamentárias vigentes e manutenção das despesas com o pessoal dentro dos limites legais. Com complementação, a matéria insere-se em competência privativa do Poder Legislativo para dispor sobre remuneração dos servidores em observância à autonomia administrativa.
e financeira assegurando constitucionalidade. O reajuste proposto revela-se moderado, responsável e compatível com a realidade orçamentária da Câmara Municipal, não evidenciando afronta aos princípios de legalidade e moralidade. Não se verifica vício de iniciativa. Conclusão, o relator, ante o exposto, vota pela constitucionalidade, legalidade, adequação orçamentária e boa prática legislativa ao projeto de lei 15/2026, opinando por sua aprovação. Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2026, Carlos Alberto Minetti é o relator. Manifestação da comissão, as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento, reunidas em conjunto de forma regimental, acolhem integralmente o voto do relator, convertendo-se em parecer oficial da comissão, favorável à aprovação do projeto de lei 15. Sala das Comissões, 25 de fevereiro de 2026, Dixon Freitas dos Santos, presidente, Carlos Alberto Minetti é o relator e João Batista de Assis é o secretário. Em primeira discussão, projeto de lei 015/2026, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante Espírito Santo. Projeto em discussão. Se houver questionamento, manifeste, por favor. Só lembrando, porque gerou essa dúvida realmente, aqui só está falando do reajuste. Então, as percas é tratado no outro projeto, que foi retirado lá, tá bom? Projeto de lei 015/2026 em primeira votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Projeto de lei 015/2026 em primeira votação, aprovado por unanimidade. Mais uma vez, convido o servidor para que possa proceder à leitura do parecer do requerimento 009/2026. Requerimento número 9/2026, excelentíssimo presidente, senhor presidente da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante, vereador Alexandre Filete. Vereador Valdir Dias, presidente da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social, a Cesamatas, vem respeitosamente presente de Vossa Excelência e dos senhores vereadores, com fundamento no artigo 72 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, requerer o seguinte: requer ao plenário que determine a remessa do processo 115/2026, referente ao projeto de lei 16/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a concessão de bonificação de assiduidade e disciplina e estabelece critérios para sua concessão e dá outras providências. Para análise e parecer prévio por essa Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social, Cesamatas, a qual inicialmente não foi distribuída. O referido projeto de lei trata de autorização para a concessão de bonificação de assiduidade e disciplina dos servidores públicos municipais, com critérios que envolvem frequência ao trabalho, atestados médicos, falta de advertências disciplinares, impacto diretamente à gestão de recursos humanos na administração pública direta e indireta. Tal matéria possui nítida relação com as atribuições dessa comissão, notadamente no que tange à saúde, ausência por motivos médicos e bem-estar dos servidores, assistência social, políticas de valorização do servidor público e agricultura e meio ambiente, a aplicabilidade a servidores dessas áreas, justificando sua apreciação para a emissão de parecer técnico e opinativo nos termos do artigo 67 e 68 do Regimento Interno, uma vez aprovado pelo plenário. Por oportuno, reitero o voto de elevada estima e consideração. Câmara Municipal, Venda Nova do Imigrante, 2 de março de 2026, Valdir Dias, presidente da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social, Cesamatas, é o vereador que assina. É só isso, senhor presidente. Em única discussão, requerimento 009/2026, de autoria da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social, e requer seja encaminhado o projeto de lei 016/2026 para análise da Comissão de Educação, Saúde, Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Assistência Social. Requerimento em discussão. Se houver algum questionamento, manifeste, por favor. Requerimento 009/2026 em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, manifeste, por favor. Requerimento 009/2026 em única votação, aprovado por unanimidade. Com isso, nós encerramos a ordem do dia. Hoje nós passaremos agora, nesse momento, a explicação pessoal, momento pelo qual cada vereador vai fazer uso da palavra da forma que lhe convier. E primeiro, o vereador inscrito, João Batista de Assis, para fazer uso da tribuna. Gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa do presidente, do secretário Sandro. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores presentes na pessoa do senhor Valdir. Gostaria de cumprimentar o público presente na pessoa da dona Santa e do Williams.
Gostaria de cumprimentar os rádio ouvintes e internautas na pessoa do sargento Ednildo e da Andréia, do Antônio e do Alif. E nós começamos ali com um vídeo que foi gravado lá na Vila Barbosa, onde o esgoto ele está a céu aberto. Então a gente faz uma indicação pedindo ao Poder Executivo que atenda aquela comunidade. Aquela parte onde o esgoto está transbordando é na parte baixa. Então o esgoto das casas mais altas descem e estão retornando para dentro da casa das pessoas. Juntamente com essa situação, nós tivemos na Vila Barbosa, na última semana, mais de 5 dias sem água. Aí você imagina, sem água e com o esgoto retornando para o interior das residências. Isso é questão de saúde pública, de dignidade humana. Então, eu peço que seja feito, essa indicação ao Poder Executivo, à Secretaria responsável, para que possa dar um suporte para esses moradores. E não um paliativo. É de hoje esse? Oi? Vídeo de hoje? Esse vídeo foi de sexta-feira. Segunda indicação. A solicitação, vocês verem ali nas imagens, as estradas aqui da rampa do Filete. Então a gente solicita a manutenção das estradas, a limpeza das caixas secas, em especial próximo à casa do Sr. Jacó e próximo à casa do Naldo, sentido ali a rampa. A estrada está intransitável. Então a gente precisa de um patrulhamento, aplicação aí de rede sol, limpeza e obstrução de caixas secas, entre outros. Em continuidade, eu gostaria de que fosse oficiado a secretaria responsável a situação, presidente, das iluminações públicas de Venda Nova. É inadmissível que a substituição de lâmpadas queimadas demore mais de 2 meses. É inadmissível que a essa altura do campeonato, Alex, nós não tenhamos um número de WhatsApp ou um 0800 para fazer a solicitação, para informar a manutenção. Já me deparei com um funcionário da prefeitura com boa vontade, à noite andando com o carro para ver aonde as lâmpadas estão queimadas. Se a gente tem aí um número para fazer essa solicitação, a gente otimiza o trabalho. E eu espero que essa situação ela seja contornada. Caso contrário, eu vou fazer na próxima sessão um requerimento pedindo um contrato com essa empresa para ver o que está previsto lá. Quanto tempo eles têm para atender nós, moradores. E aproveito para falar sobre as emendas impositivas destinadas pelo sargento Assis. Então, a gente tem ali uma emenda para a PAI de R$ 20.007, para a Associação de Karatê das Academias de Venda Nova do Imigrante, R$ 15.000, do Instituto Junta Batista, R$ 10.000, a Sociedade de Amparo Civil Ninho de Amor, lá em Afonso Cláudio. Ué, lá em Afonso Cláudio? Sim, nós temos 7 usuários munícipes que estão usando aquela casa. Eu tive o prazer de ir lá pessoalmente para verificar. Pupolenta, Trade Club, mais 5.000. Tivemos ainda a destinação de emenda de R$ 100.000 para o calçamento da rua Monte Sião, no bairro Brambila. R$ 79.227, destinado ao Hospital Padre Máximo. Ao custeio da saúde, para a Secretaria de Saúde, R$ 60.000, para as médias e altas complexidades. Foi solicitado também nas emendas a construção de um campo de areia, no valor de R$ 35.000, também na comunidade Brambila. A extensão da rede elétrica com luminárias, que é a questão de segurança pública no bairro Brambila. Clube de Tiro de Venda Nova do Imigrante, é o CTVNI, que tem sido aí um parceiro da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Rodoviária e de vários usuários do nosso município que são filiados àquele clube. Então, a gente fez essa indicação visando algumas melhorias para a acomodação e preparo da nossa segurança pública local.
Conselho Interativo de Segurança. O Conselho Interativo de Segurança, que é o CONSEG, para quem não sabe, é o conselho que auxilia as polícias nas demandas que surge emergencial. Um pneu estourou agora, Carlinhos. Às vezes a polícia tem. Às vezes é só em Vitória buscar, mas às vezes depende de licitação e a população vai ficar meses sem o atendimento ali por parte daquele veículo. Então o conselho, ele é totalmente legalizado, ele tem condições de ir lá fazer a compra e a manutenção desses veículos, os casos emergenciais. E também de um poço artesiano lá na comunidade Brambila, onde existem muitas residências que são mantidas apenas com água de mina, de nascente. E no período de inverno, quando nós temos poucas chuvas, é comum as pessoas ficarem sem água. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo, vereador Valdir Dias, fazer uso da palavra. A mesa diretora, na pessoa do nosso presidente Sandro, Rádio AVMZ, YouTube, em nome da Dulce, eu cumprimento os funcionários da saúde, Casa de Lei, e os nobres colegas, vereadores, Santinha, e não perde uma, né, Santinha? Parabéns para você. O filho do Lacraia, meu amigo Lacraia, nosso amigo ali, funcionário dessa casa. O sargento Assis, eu vou falar a mesma coisa, reforçando as suas falas em relação às lâmpadas queimadas. Hoje, são 4 pessoas que me procurou sobre, eu falei até com o presidente ali o presidente já tinha mandado o ofício esses dias, não foi, presidente? Requerimento. Ele mandou um ofício. Agora, eu não sei aonde reclamar, as pessoas vão e procuram a gente não sabe nem como falar, assim, porque o irmão do Fraim, que tem aqui a loja aqui em frente à FEPOL, ele me procurou hoje também, que lá tem 2 meses que a lâmpada está queimada, ele falou que fica na escuridão o comércio dele à noite, e eu não tive para nada, porque vai procurar quem? Então, eu peço aí ao poder público, né, que trabalha nessa área ali, para ver essa quantidade de tanta reclamação de lâmpada queimada à noite. Então, é uma coisa, eu acho que não é assim tão difícil, né, passar um funcionário, 2, à noite e ver aonde está queimado. Né, de primeiro, eles faziam isso, assim, à noite, rodava à noite, então de dia trocava as lâmpadas. É só isso, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, o Wallace, declina da palavra. Em seguida, vereador Yuri Bergamin, fazer uso da palavra. Boa noite a todos, rádio ouvintes, aqueles que nos acompanham pela rede social. Cumprimento em nome do Dixon, a mesa diretora. Cumprimento o vereador Lacraia e Carlinhos Minetti, que fizeram aniversário sábado, né? Muitos anos de vida para vocês, que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Tá bom? Eu quero cumprimentar de forma carinhosa minha avó Hilda, que neste momento com certeza me assiste. Hoje ela perdeu uma irmã, Valdir, Neuza Lorenzão, uma pessoa muito especial para a comunidade de São Paulinho, mesmo nascida em São Bento de Urânia, há muitos anos residiu ali. Então, em nome da minha avó, eu estendo meus sentimentos a toda a nossa família, a família Lorenzão, pelo falecimento da minha tia Neuza. Eu quero ser bem breve também. Quero primeiro começar falando do evento, sexta-feira, onde a gente recebeu o governador, enfim, vários secretários, para muitas entregas que foram realizadas no município. Agradeço de forma especial a secretária Cíntia pelo recurso destinado à construção do CRAS no Caxixe, R$1.200.000. O CRAS é uma obra importante porque ele assiste as pessoas mais vulneráveis financeiramente. Então, o Caxixe tem essa deficiência e precisa muito desse olhar do poder público. Então, essa obra vai, de fato, ser muito importante para que aumente o atendimento das pessoas mais carentes, Valdir, naquela comunidade. Essa obra também vai atender o projeto social Semear, que hoje ele está num lugar improvisado, que é alugado pela prefeitura. Então ele vai sanar essa necessidade e com certeza aumentar os atendimentos, as oficinas que hoje acontecem no Semear. Então eu agradeço de forma muito especial a Cíntia, ao governo do estado, em nome do nosso governador, que daqui a um mês encerra as suas funções no governo do estado,
e tenho muito orgulho de dizer que sou um grande fã de Renato Casagrande, e o que ele fez pelo Espírito Santo nesses 8 anos é de bater palma. Então, irá fazer muita falta, mas graças a Deus nós temos o vice-governador que vai exercer muito bem essa função. Também a brinquedoteca que vai para o Caxixe, é uma brinquedoteca do governo do estado, muito legal. Eu já vi como funciona, e realmente é algo muito bacana para aquelas crianças. Não sei aonde ainda vai ser posicionado na comunidade, mas vai para o Caxixe. Isso eu acho que não foi decidido e definido ainda. Eu quero fazer uma indicação também na Secretaria de Obras, não sei quem de fato também é responsável pela sinalização. Hoje no posto do Caxixe, a gente atende pessoas com deficiência que usam cadeira de roda. Então, eu peço que o Gilberto, enfim, a Secretaria de Obra, não sei qual que é responsável, possa sinalizar ali uma vaga para cadeirantes, uma vaga para idosos e também uma vaga para o carro do posto da prefeitura. Essa semana um cadeirante precisou estacionar o carro muito longe, porque não tinha vaga, enfim, todo aquele transtorno. Então, é importante essa sinalização, então eu faço essa indicação ao executivo. Indico também a manutenção das estradas da Campo Verde. São muitos moradores e está numa situação assim bem precária. Então eu indico ao secretário de obra, que eu também não recordo o nome, é um novo secretário, né? Que possa fazer o paliativo, a manutenção daquelas estradas que atende centenas de casas, né? E ainda não são calçadas por conta da chuva, estão bem ruins. Então precisa ter este cuidado. Tá bom? Do mais, é só isso que me traz essa tribuna. Agradeço a todos e boa noite. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Alex, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Vou ser bem breve. Cumprimento a mesa. Em nome do Carlinho, cumprimento a todos os vereadores. Boa noite especial hoje. Motorista Aldair, motorista do ônibus aí escolar, está nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube. Um abraço para você. Gostaria de fazer uma indicação, Amanda, aonde a Secretaria de Obras pudesse providenciar um braço curvo de iluminação pública, para quem não conhece, para ser a localização na frente da padaria Belpan. Ali no final da tarde, né, pessoal que passa por ali, tem a viatura da Polícia Militar, e vários dias, né, algumas pessoas também já me fizeram pedido, inclusive pedido do Aldair, que eu mandei um abraço para ele hoje. Então a minha indicação, tá, para estar colocando um braço curvo aí, se possível, naquele poste que está situado na frente da padaria Belpan. E uma outra indicação também para a Secretaria de Obras. Segunda-feira, vereador Carlinho, tive uma passagem aí lá na comunidade de Vargem Grande, e a estrada lá está complicada, né? Vão lá, tapa o buraco mais ou menos, vem uma chuva, começa a abrir buraco tudo de novo. O trânsito lá é muito intenso, tem muito caminhão que passa lá pesado. Então, assim, gostaria de estar fazendo uma indicação para o executivo, se possível, né, fazer um estudo aí de estar fazendo um recapeamento aí da pista aí da S166, né, que é a rodovia Pedro Cola, que sai da Pedro Cola e vai até a comunidade de Vargem Grande. Do mais é isso, uma boa noite a todos e uma ótima semana. Obrigado, vereador. Próximo vereador, Antônio Fernando Otué, fazer uso da palavra, declina. Carlos Alberto Menete, declina. Dixon, também declinou. Eu passo a presidência ao vice para que eu possa fazer uso da palavra. Assumo a presidência. Com a palavra, o vereador Alexandre Filete. Obrigado, presidente. Em seu nome, cumprimento a mesa, Dixon, todos os colegas vereadores, todos os público presente que nos acompanha pelas redes sociais, pela rádio também. E vou tentar ser bem breve, muitas das demandas, mas eu encontrei um ex-vereador dessa Casa de Leis, o Osmar Premoli, o antigo conhecido mais como Quequé. Quequé, um abraço, né, para vocês, porventura estiver nos ouvindo aí. O Quequé fez uma reclamação pertinente
lá na Matinha, depois do IFES, há um ponto viciado, onde as pessoas têm o costume de ficar jogando muito lixo, e ele relatou que abaixo daquela localidade tem uma nascente, né, que serve ali de águas para as pessoas da propriedade. E então, em nome do QQ, eu deixo aqui o nosso recado e gostaria de fazer uma indicação para a Secretaria de Meio Ambiente, para que possa adquirir uma câmera. Hoje existe tecnologia, é uma câmerazinha, né, de filmagem, você afixa ela no local determinado, e isso teve um prefeito que fez isso em algum município aí, e acabou detectando, né, as pessoas que estavam fazendo esse tipo de descarte irregular. E com isso propiciou a multa, né, do infrator e retirada dos dejetos. Então, para que a Secretaria de Meio Ambiente possa também adquirir esse equipamento, vai ser de grande valia, não só naquele lugar específico, mas em outros também do nosso município. Foi muito dito aqui, né, a reclamação está ficando um pouco generalizada dessa situação de estradas, né, muito ruim. A gente vê que a Secretaria de Obras não está conseguindo avançar. Aí vem uma questão, né, falta de mão de obra, falta disso ou daquilo. Então, a gente não está aqui para criticar, não. Eu já falei isso. A gente replica o que a comunidade nos pedem. Mas eu coloco a Câmara Municipal à disposição do Executivo. Eu já falei isso aqui outras vezes, né, para que discuta juntos, para ver se a gente encontra um caminho, um mecanismo. Não adianta a gente ficar aqui só criticando e falando. A gente também tem que dar a mão para poder fazer. Mas que tenha também, né, a boa vontade do Executivo para que isso possa ocorrer. Encontrar uma solução viável. O prefeito esteve na Câmara Municipal antes dessa sessão e eu acabei falando nele. Em respeito às pessoas que me pediram, eu vou replicar isso na tribuna. Uma situação ali do bairro Marmim, né, e logicamente ele apresenta uma situação administrativa que eu concordo, né, em descobrir por que, né, daquele loteamento ainda se encontra naquela situação, e com isso propiciar aí um desconforto mediante as fortes chuvas de carreamento de lama para a via pública. Então tem que realmente notificar aí da melhor forma possível. Ninguém está falando aqui para tomar medidas drásticas, a não ser que não tenha outra solução, mas que possa notificar lá os proprietários para que tome providência e para que faça o calçamento adequado daquele loteamento para que isso não ocorra. Mas ocorreu, né? Uma forte chuva aí acabou levando sedimento aí para a via pública, e os meninos lá hoje pediu, né, o carro-pipa poder lavar, acabaram eles mesmos lavando a rua. Então, para que o prefeito também se sensibilize nos casos desse, não tem como, sei lá, pedir o dono do loteamento para poder ir lá lavar a rua. Então, tem carro-pipa no município, sempre foi feito nessas situações, né, infelizmente, né, que também possa ajudar aí os proprietários, porque paga imposto, né, infelizmente é assim. Então, para que possa poder ter esse auxílio na hora que precisam também. Eu quero fazer também um relato aqui. Hoje, nesta data, dia 3 de março, estive presente junto com o meu diretor, Marcos Grilo. Nós estivemos lá na Casa Civil, na pessoa do Fernando Campanha, nos recebeu super bem. Eu já tinha feito um direcionamento na sexta-feira passada, na vinda do governo do estado aqui, e depois vou falar um pouquinho sobre isso, né, de uma situação de liberação de alguns recursos para a PAI. E eu disse isso lá no posicionamento, não sei se os senhores, né, colegas vereadores lembram. E na pessoa do Fernando, né, junto com o governo do estado, esse recurso vai ser liberado para a PAI. Então, podem contar com isso. Logicamente, tem uma tramitação, né, posterior a isso, através da secretaria pertinente, vai ser solicitada algumas documentações da instituição, mas eles já é de conhecimento deles, já é de praxe. Então, em breve, na pessoa do senhor Arildo, esse recurso vai estar chegando na instituição para poder auxiliá-los aí da melhor forma possível. Foi dito aqui por você, Assis, do esgoto da Vila Barbosa. Rapaz, acho que já tem uns 3 meses que eles me ligaram desse esgoto vazando lá, se eu não me engano. Mas não foi feito. A Vila Barbosa tem um problema genérico, pode ficar à vontade, vereador. Tem um problema genérico desse esgoto, né, da forma que ele foi feito. O sistema tem que ser limpo uma vez a cada 15 dias ou a 30, se eu não me engano. Não é feita manutenção. O sistema não comporta aquilo lá. Fica à vontade, vereador. Boa noite, rádios ouvintes, público presente. Ô, vereador, muito bem lembrado a sua fala, tem uns 3 meses, né? No dia 12 de fevereiro, foi me pedido por um morador de lá
a providência daquela rede de esgoto. E através desse pedido eu fiz diretamente ao Paulo Covid um pedido a ele e ele acabou atendendo. Foi feito toda a limpeza da rede de esgoto, infelizmente entupiu de novo. Mas lá nós estamos com um problema. Eu acho que tinha que pegar o Moconel e fazer o esvaziamento do tratamento que tem lá embaixo. Porque eu acho que é isso que está atrás. Não pode? Pela prefeitura eu acho que pode, sim. Pode não? Mas então a prefeitura tem que fazer uma contratação dos órgãos competentes para poder estar fazendo a limpeza do Moconel para que isso não gere mais transtorno. E na comunidade do Camargo é a mesma situação. Então eu acho assim que tem que solicitar o Poder Executivo que faça um contrato com alguma empresa para que faça limpezas da rede de esgoto, da rede de tratamento de esgoto de cada bairro. Por exemplo, Viçosinha não tem muito essa demanda, mas quando aparece, infelizmente, eles procuram a gente e a gente tem que tomar essas atitudes pertinentes aí. Então quero, junto com você, o Sandro e mais o Assis, que a gente converse com o Poder Executivo para ver o que eles podem estar fazendo e tomar uma providência para poder estar limpando essas etnias das comunidades, porque infelizmente isso vem acontecendo frequentemente. Pode ir lá na minha comunidade que tem que limpar de novo, infelizmente. E lá não é só a limpeza, tá, da etnia, e sim fazer uma nova rede de tubulação de esgoto na comunidade. Obrigado pela... Tranquilo. Só para corrigir, Lacraia, esse sistema de sugar com Moconel só em casos muito extremos, quando a CESAM autoriza o lançamento na rede dela para tratamento. Não pode ser feito de qualquer jeito, não. Para isso existe uma empresa, né, aqui de Vargem Grande, a Resitec, que acaba fazendo isso de uma forma legal. Mas o sistema tem jeito. Eu lembro na minha época que eu tive a oportunidade de passar pela Secretaria de Obra, aí deixa a saudade do Serginho e seu João. O Serginho e o João, nós tínhamos eles, de 15 em 15 dias fazia a limpeza lá da Vila Barbosa, Vargem Grande e Camargo, que fazia lá também. Não tem problema, o sistema é bom. Só que tem que ter a limpeza adequada. E, logicamente, as pessoas também, às vezes, abusam de jogar certas coisas dentro de rio de esgoto, que eu não vou nem citar aqui. Então, a população também, às vezes, tem que contribuir um pouquinho. Então, essa situação do esgoto lá, Cis, a Secretaria de Meio Ambiente me disse dias atrás que já tinha contratado a mesma pessoa que fornece o sistema para reformular todo o sistema. Mas não adianta se não der manutenção. Mas vai fazer. Não sei se já foi feito, provavelmente não, porque está lá entupido de novo. Lâmpadas queimadas na rua. Gente, eu fiz um requerimento, né, à administração para que pudesse informar aonde já trocou, se está trocando, que dinâmica eles estão usando, porque eu não estou vendo essa empresa na Venda Nova. Se tiver alguém, pode me corrigir, porque eu não estou vendo mesmo não. Aí também tem uma reclamação lá da Igreja Santa Terezinha, do lado do Centro Cultural. Tem lá 2 lâmpadas queimadas, escuridão só. Então, aí o que acontece? Aí depois você propicia aí vândalos, né, iniciar alguma situação, e aí complica tudo. Então, na pessoa do Alex, você que está nos ouvindo porventura, ou se chegar no seu conhecimento, esse requerimento vai chegar, se não já chegou, procura a Câmara, a gente está aqui à disposição para poder ouvir da melhor forma possível e ajudar também naquilo que for da parte do Legislativo. Quero só citar um pouquinho, já foi iniciado aqui pelo vereador Yuri. Sexta-feira passada tivemos a oportunidade de ter aqui no nosso município mais uma vez, o governo do estado, a pessoa do Renato, teve aí com algumas pessoas de sua equipe, as entregas de obras importantes. Eu preciso falar isso, né? Chega nessa campanha, nessa corrida política, as pessoas podem interpretar mal a situação. Não quer dizer que a gente tem que ser hostil com uma ideologia política. A gente tem que ser solícito às pessoas que realmente trazem investimento para cá. E é prazeroso, e isso é uma função nossa,
de sabermos agradecer aquilo que chega para o nosso município. Isso chama-se política, não existe outra forma, né? Não vai cair do céu se ninguém for lá reivindicar e se isso não chegar para o nosso município através de várias situações. Então fica aqui o nosso agradecimento, né, pessoa do Renato Casagrande, como governo do estado, que aqui estive presente com toda a sua equipe. Acho que por hoje é só. Deixo aí mais uma vez uma boa noite a todos e volto para fazer o encerramento. Devolvo a presidência. Não havendo, se nenhum colega vereador tiver mais nada a ser dito, nós vamos agora fazer o encerramento. Já agradeço de antemão aqui todas as pessoas que nos acompanharam até aqui. Vocês estão podendo perceber que a gente, enquanto vereador, ninguém está fazendo nenhum espetáculo aqui em tribuna. A gente está solicitando o que a população vem reivindicando. Então a gente replica isso. Logicamente, só para lembrá-los, né, a gente faz esse intercâmbio quando pode, junto com o executivo, e ele atende da medida do possível e da forma que lhe convier. A gente não tem o poder de mandar a execução que chegue rápido às reivindicações que vocês pleiteiam, mas a gente está tentando fazer o máximo possível, estreitar esse sofrimento que muitas vezes gera nas comunidades tantas, mas também é visível, né, a reclamação constante para que o executivo possa tomar providência o mais rápido possível, né, nessas medidas que vão sendo apresentadas aqui constantemente. Então tem que ter um pouco mais atenado essas situações e buscar alternativas para que possa oferecer realmente à população um serviço um pouco mais de qualidade, né, para que aí sim, né, a gente possa retornar o dinheiro que a população gasta em termos de impostos aí. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença dos senhores vereadores do distinto público e declaro encerrada a sessão às 20h28. Uma boa noite a todos.